agradecer e para orar. Ele mandou essas razões para a igreja de Filipenses, a igreja de Filipos e a igreja de Colossos. Então nós vamos para o verso para memorizar da semana passada, que foi Filipenses 1, verso 6. Filipenses 1, 6. O verso principal da semana passada. Quem tem a lição já está aí na lição bíblica. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês, em vós, há de completá-la até o dia em Cristo Jesus. Amém? Então, só relembrando, nós vimos nas outras semanas que a igreja de Filipenses, a igreja de Filipos e a igreja de Colossos eram duas igrejas que Paulo tinha fundado, mas ele estava agora preso lá em Roma e ele não tinha como dar assistência pessoal lá nessas duas igrejas porque estava preso. A igreja de Filipenses foi a igreja que Paulo fundou pessoalmente, e a de Colossos foi fundada por uma pessoa que Paulo evangelizou, que era Epáfras. Paulo pregou para esse homem, ele se converteu, ele foi e ajudou a fundar a igreja de Colossos. Mas Paulo considerava como uma igreja que também tinha fundado. Então Paulo tem um carinho muito grande por essas duas igrejas. Ele começa as duas cartas elogiando e agradecendo a Deus por uma série de motivos. Ele via nessas duas igrejas que elas estavam crescendo, que elas estavam se desenvolvendo, e aí ele começa a agradecer a Deus por vários motivos. Então vamos para Filipenses. Vamos ver por que Paulo agradeceu a Deus pelo crescimento lá em Filipos. Filipenses 1. De 3 a 8. Sim, detalhe. Paulo escreveu essa carta junto com Timóteo. Timóteo provavelmente ele ia escrevendo e Paulo ia ditando o que ele escreveu, porque Paulo estava acorrentado, cercado ali de soldados pretorianos. Então Paulo ia falando e Timóteo ia escrevendo. Porque essas duas cartas elas começam assim: Paulo e Timóteo. Não foi só Paulo que escreveu, foi Paulo junto com Timóteo, uma colaboração. Vamos lá. Paulo agradece a Deus pelos filipenses. Dou graças ao meu Deus por tudo que eu lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora, ou seja, na igreja missionária, né? Eu estou certo, agora o verso que estava lendo, de que aquele que começou boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comum. Pois Deus é testemunha da saudade que eu tenho de todos vocês, do profundo afeto de Cristo Jesus. Amém? Então vocês estão vendo o carinho que Paulo tinha por aquela igreja. Uma igreja que ele tinha estado ali presencialmente, cuidando dela e ajudando ela a se fortalecer. Toda vez que ele vai em uma igreja que ele fundou, ele sempre fica ali querendo saber como é que estão aqueles irmãos lá no começo, se eles ainda estão na fé, se eles ainda estão firmes, se a igreja está forte. Toda pessoa que funda a igreja sente aquele carinho por aquela congregação. E Paulo ele queria saber como é que estava aqueles irmãos que estavam no momento que ele fundou a igreja, se eles ainda estavam na igreja, se eles ainda estavam firmes. Ele tinha saudade deles, levava eles no coração e orava por aquela igreja todos os dias. E vocês viram como Paulo era um líder bom, um líder que se importava com as suas ovelhas. Ele poderia dizer assim: já fundei tantas igrejas que eu nem me lembro mais o nome de vocês, nem me lembro mais. É tanta gente que passa pela minha vida que eu não sei mais decorar rosto, não sei mais. Não aprendi quem são vocês. Mas Paulo ele orava por cada uma das pessoas que ele evangelizava. Por exemplo, quando você confere no final de cada carta,
sempre ele pede oração, ele disse que está orando por uma pessoa específica. No final de Efésios, ele ora por esse Tíquico, né? Na de Filipenses, ele ora por Epafrodito. Vocês podem conferir. Eu acho que Epafrodito é filho de Epáfras. Eu tenho essa desconfiança. Pode ser primo também. Ou irmão gêmeo. Tem uma carta que ele ora, ó, na de Colossenses, ele pede oração por um bocado de gente. Ele saúde um bocado de gente, ó. Salve os irmãos da Odisseia, da casa de Ninfa, Arquipo, Epáfras, enfim. Paulo, ele tinha guardado no coração várias pessoas especiais que estavam com ele. Aristarco. Tem um que ele pede para saudar duas irmãs, que era Trifena e Trifosa. E elas eram firmes lá, Trifena e Trifosa. Isso porque teve cartas de Paulo que nem chegaram até nós. Teve cartas que não chegaram a ser encontradas. Mas em cada carta, Paulo mostrava que ele tinha um carinho especial pelas pessoas. Ele não esquecia de nenhuma delas e continuava orando e se importando por elas, mesmo de longe, mesmo preso. Porque aquela prisão, essa prisão que Paulo está aqui, é dessa prisão que ele vai morrer. É dessa prisão que daí ele só vai sair para ser decapitado. Mas vamos voltar lá para Filipenses 1. Um detalhe bastante interessante aqui. Filipenses 1,3 diz que Paulo se lembrava das pessoas e orava por elas. Mas também fica aqui nítido que não só ele orava por aquela igreja, mas também aquela igreja se importava com ele. Aquela igreja também orava por ele. Por que não é só importante o líder orar pela igreja, mas também a igreja orar pelos líderes? É bom, mais Por que é importante que o líder ore pela igreja, mas também é importante que a igreja ore pelo líder? Comentando ali em frente, ele precisa de mais oração. Por que é importante que a igreja ore pelo líder e o líder pela igreja? Para se fortalecer mais. Fortalecer mais, explorar uns para os outros. A figurinha preferida de Edson. Peroninão. Muito bom. Eu não entendi pelo labial. Eu vou perceber. Não é fácil. Pois é, porque se o líder orar pela igreja, mas a igreja não orar por ele, essa igreja não tem consideração pelo fundador, não tem consideração por aquele que está ali coordenando, que está ali supervisionando a igreja. E aí, se a igreja orar pelo líder e o líder não orar pela igreja, lasca. Então, que líder é esse que não se importa com a igreja se importa com ele, mas ele não se interessa pela igreja? Então, Paulo era um exemplo porque ele se importava e as igrejas também gostavam dele, as igrejas também tinham saudade dele. Paulo foi o maior pregador do Evangelho depois de Jesus. Foi o apóstolo que mais evangelizou, que mais pregou o Evangelho depois de Jesus. A maioria das cartas são de Paulo. Então, Paulo deixou aquela lacuna ali no coração daquelas igrejas. Agora, um detalhe. Olha o verso 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu estrago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Veja, Paulo, ele olhava para aquela prisão, como eu disse na semana passada, ele olhava para a prisão de uma forma positiva, ele olhava de uma maneira otimista, ele não olhava para aquela prisão como o final da sua carreira, esperar o Olha só, muita gente, se estivesse na condição de Paulo, numa prisão federal, guardado por 8 guardas do imperador, a gente ia pensar assim, não vale a pena eu continuar pregando, não vale a pena eu continuar me esforçando, porque eu já cheguei já no final da minha carreira, eu não vou ter influência nenhuma aqui.
Mas Paulo ele olhava para a prisão como uma oportunidade de continuar pregando o Evangelho. Como é que a gente pode ver oportunidades onde as outras pessoas só veem riscos? Como é que a gente pode aprender a ver oportunidades onde todo mundo só vê riscos, só vê problema? Interessante. Onde é que eu posso ver uma porta aberta onde todo mundo só vê um muro? Um de cada vez, não se atropele. Ironia. Ariadne começou a falar. Teólogos espirituais. Boa resposta. A maioria das pessoas, elas olham apenas com os olhos humanos e aí só vê a barreira, só vê a dificuldade. E aí nós temos que ter um olhar que vê portas, que vê janelas, que vê oportunidades onde os outros só veem riscos. Naquela prisão, Paulo não estava pregando apenas para as igrejas quando ele mandava as cartas, mas várias pessoas se reuniam assim atrás das grades, melhor, atrás das grades ele estava, né? Na frente das grades, para ele pregar para essas pessoas que vinham assistir ele na cadeia. Então, ele pregava para aquelas pessoas que vinham, para aquele auditório ali que ia visitar ele, mas também quem era que era alcançado além daquelas pessoas que vinham visitar ele? Os que estavam ao redor. Quem que estava ao redor de Paulo guardando Paulo? Os soldados. E os outros presos, né? E os outros presos. Olha aí. Quem era ele? Por que ele estava perseguido? A cidade inteira não foi organizada por ele preso. Sabe a curiosidade daquela história dos dois foram internados Sim, fala da janela da. Fala aí. de dois homens internados no quarto do hospital. E um era a mulher da janela, o seu negro era da janela, e o outro era na entrada da porta. E aí, aquele que ficava dentro da porta não tinha movimentos. Agora, ele ficava no pé da janela, ele podia se sentar, porque ficava deu posição de olhar para fora. Aí o que estava aqui, perto da porta, todo dia dizia para ele: olha aí pela janela, onde ele estava fora. Aí ele estourava assim na janela, olhava, aí dizia: olha, dia está lindo lá fora. As crianças estão passando na escola, tem umas crianças jogando bola no campo, as pessoas estão passando com sacolas, o sol está brilhando, tem muitas flores. Aí outro dia ele disse: olha como é que está hoje, olha como é que está o tempo hoje. Aí passou se segurava na janela, olhava. Dizia novamente uma coisa bem bonita. Olha, estou vendo ali os casais ali, mãos dadas. E todo dia essa demanda, todo dia, até que um dia, aquele homem que olhava pela janela morreu. Aí quando a mulher chegaram, para cuidar daquele que foi chutado, eu disse assim: eu queria que você botasse o dia todo no lugar que era a cama dele e coloca o pé da janela. Aí eu disse: certo, a gente pode fazer isso. Aí colocaram o pé da janela. Aí a enfermeira disse: mas por que você quer ficar no lugar dele? Sempre ele morreu, você que está vivo. Aí ele foi com muito esforço, conseguiu olhar para fora da janela e disse assim: porque eu queria ver o que meu amigo via quando eu estava aqui. Ele olhava e todo dia ele virou casar bem bonito. Eu queria ficar como da janela para você conseguir ver as coisas que ele via. As enfermeiras disseram: olha, ele era cego. Ele era totalmente cego. Tudo que ele via, ele só via na imaginação. Ele era livre na imaginação. Porque diante daquela janela só tinha um muro bem grande, branco. E aí as enfermeiras ajudaram ele a olhar e só havia um muro.
como é que a gente vê as coisas, vai determinar como é que a gente faz as coisas, como é que a gente vive. Tudo sai daquele tempo, sai daquele tempo da gente. Tem gente que está preso, mas está livre. E tem gente que está livre e pode estar preso, porque a prisão é aqui, olha. A prisão é aqui. Eu sempre aprendo muito dessa história, muito. Tem um filme que a gente gosta muito, que é sobre prisão, que é os presos que ficavam na prisão perpétua, já sem esperança, sem nenhuma perspectiva de vida, de sair dali, que já estavam mais de 20, 30 anos presos. E teve um dia que um preso ele conseguiu ter acesso ao alto-falante da prisão, e ele colocou lá uma música clássica, uma ópera, que a mulher... Aí colocou lá no alto-falante da prisão, e aquela música lá ficou tocando por mais de horas ali tocando, e ele trancou assim a sala, os guardas tentando entrar, e ele lá com a música tocando, e os presos pararam o que estavam fazendo, ficaram meditando ali. E durante todo aquele tempo que a música ficou tocando, eles se sentiram livres, mesmo na cadeia, mesmo na prisão. Então, ouvindo a música. A música transportou eles para uma realidade totalmente diferente daquela que eles viviam. Então, é possível sim a gente estar numa situação onde todo mundo vê tudo fechado e a nossa alma, a nossa mente está livre. Paulo não via a prisão como fim, ele via como um meio para ele continuar pregando o evangelho. Amém? Amém. Que você possa ter esses olhos espirituais para ver o que Deus enxerga. Que o homem enxerga só o impossível, mas Deus enxerga que tudo é possível. Amém? Amém. Agora, outra pergunta dessa mesma parte aqui. Esse verso 6 que a gente leu, vamos ler de novo. Eu estou certo e que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que vocês acham que é isso? Aquele que começou a boa obra em nós vai completar até o dia de Cristo Jesus. O que é isso aí? O que é esse processo? O que é que isso significa, esse verso? Se inscreva, gente. Não ficou atrapalhando os outros, não. Faça a inscrição, eu, depois fulano, depois fulano. Não fica todo mundo falando ao mesmo tempo. Todo mundo querendo falar ao mesmo tempo. É a santificação, a processo da santificação. Aham. Isso, exatamente. Então, tem pressa de resumir o que você detalhou. Mas é o mesmo processo. O processo chamado de santificação. Como aquela igreja estava preocupada porque Paulo estava preso, provavelmente ele ia morrer, então a preocupação era como é que aquela igreja ia continuar depois da morte de Paulo. Então Paulo, para consolar aquela igreja, disse: olha, aquele que começou a obra em vocês, que levou vocês a conhecer a mensagem, que levou vocês a se converter, ou seja, o Espírito Santo, é quem vai conduzir vocês até o final, até o dia da volta de Jesus. Então, do mesmo jeito com a gente, no momento que Jesus trouxe vocês para cá, essa obra que ele começou no seu coração, ele vai completar todos os dias até chegar ao dia da volta. Amém. É o processo de santificação. Cada dia você morre para o seu eu, cada dia você vai vencendo o pecado com a força de Jesus, até o dia em que a sua natureza pecaminosa ela for completamente removida e você vai receber a natureza completamente celestial, sem pecar mais. Oh, glória. Então é isso que Paulo estava querendo dizer.
Vocês não vão ficar sozinhos. Deus vai continuar com vocês. Foi mesmo que Jesus disse. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É o fim dos tempos. Isso aí que é o batismo diário do Espírito Santo. O batismo diário do Espírito Santo é exatamente isso. Quando Jesus ele começou o seu ministério, primeiro ele foi batizado na água, no Jordão, mas todos os dias, melhor, todas as noites, ele passava a noite em claro, orando e pedindo a Deus o batismo do Espírito Santo para ele ir para o seu dia de trabalho, o seu dia de ministério. Porque Jesus era 100% Deus e 100% homem. Então Jesus foi o nosso exemplo. Se Jesus precisava buscar a noite toda, nós também devemos buscar todos os dias com mais intensidade do que o próprio Jesus. Porque nós não somos ele. Nós todos os dias tentamos morrer para a nossa própria vontade, para a gente ficar em Exatamente. Jesus era humano, era homem, mas Jesus nunca pecou. Então nós temos que buscar com a mesma intensidade. Certo? Agora, Paulo agora faz uma oração. Verso 9 ao 11. Filipenses 1, 9 ao 11. Até agora ele estava agradecendo e agora ele vai pedir. Do mesmo jeito, isso aqui é um modelo também de oração para nós. Toda oração nós temos que primeiro agradecer e também depois pedir. Tem pessoas que só fazem pedir. Pedir apenas para si. Mas agora a gente vai ver aqui nessa sessãozinha de Filipenses como é que a gente deve orar. Vocês estão vendo aí que Paulo ele vindo falar dele mesmo, né? Todo esse texto aqui que a gente está lendo. Ele agradece pelos outros, ele pede pelos outros. Então, na nossa oração, a gente tem que orar pelos outros. A gente deve orar por nós também, mas não se esquecer dos outros nas nossas orações. Olha aí, o que é que Paulo pede? E também faço esta oração: que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e em toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Então, olha só, ele pede várias coisas aqui. A primeira coisa que ele pede é para que a igreja de Filipenses, a igreja de Filipos, Filipenses é a nacionalidade. Objetivo Não é nacionalidade, não. gentil, cara, gentil. Objetivo gentil. A sua ações, Filipos, Filipenses, pronto. Então, ele pede para que na igreja de Filipos o amor aumente mais e mais. É a primeira coisa que ele pede. A igreja precisa crescer em amor. Tem pessoas que pensam apenas nos números. A igreja precisa crescer em números. Eles vão batizar mais e mais gente para que a cada ano a igreja aumente em pessoas, fique a igreja cheia. Mas o que adianta uma igreja cheia de pessoas desunidas? O que adianta uma igreja cheia de pessoas que se odeiam? Então, Paulo está dizendo, a prioridade é que o amor aumente mais e mais nessa igreja que já está. Não adianta nada uma igreja com amor, uma igreja com pessoas, mas sem amor. E esse amor tem que produzir o quê? Que o amor de vocês aumente mais em conhecimento e em toda percepção. Eu acho que em algumas versões diz discernimento, né? Na de vocês aí, não é na sua não. Mas essas ambas aqui, a sua diz como? Percepção, a minha também é percepção. A sua diz como? Percepção? Pleno conhecimento, toda percepção. Enfim, percepção é a mesma coisa que discernimento. É na NVI que é discernimento. É, a NVI. Homologação internacional. Eu acho que a NVI é a Bíblia de Davi, de Atos de Davi.
porque a Bíblia misturava tudo. Mas enfim, o que é discernimento? O que é que vocês acham que é essa palavra? Discernimento. É um significado bem específico. O que é discernir? O que é essa palavra? O que vocês acham dele? Exatamente. Discernir é saber diferenciar. É saber detectar o que é certo e o que é errado. Por exemplo, quando a gente chega na casa de alguém que a pessoa está ouvindo uma pregação, no celular ou na televisão, a gente com 20 segundos ouvindo, a gente já sabe se é adventista ou não é. Em 30 segundos, eu sei se é adventista ou não é. Pronto, discernimento é exatamente isso. Se cada membro da igreja tivesse discernimento, a capacidade de diferenciar o que é certo e o que é errado, o que é que mudaria na igreja? O que é que mudaria na igreja se cada pessoa tivesse essa capacidade, esse dom de discernir, de fazer o que não fazer? Ou que mensagem acatar e que mensagem não acatar, né? Por que será que tantas vezes chega uma pessoa por líder e diz assim: é pecado fazer isso, é pecado fazer aquilo, eu posso escutar isso, eu posso assistir aquilo? Eu acho que é aquele da aprovação da pessoa. Eu acho que é engraçado. Quando deve, não deve, entendeu? Eu acho que é uma aprovação para fazer isso. Não, fulano disse tudo bem, assim. Eu acho assim. A gente já sabe. Só que a pessoa quer uma liberação para Vai ficar uma Seguir aquilo que ainda tem. vontade de fazer. Por exemplo, se uma coisa que você sabe que não é legal, você praticar no sábado, você quer insistir naquilo, você está dando uma desculpa ali no meio para seguir o propósito que você sabe que não é. Olha, eu estou dando spoiler dessa. Não, às vezes a gente já sabe, na maioria das vezes a gente já sabe o que é errado e o que não é. Mas às vezes a gente quer uma desculpa, uma brecha, fazer uma brecha ali na Constituição para agradar. Do jeito que os políticos fazem. Os políticos eles sabem o que devem fazer, mas eles vão lá, fazem uma emenda, fazem uma brecha para agradar os seus próprios interesses. Então a preocupação do Paulo é: quando eu for embora, quando eu for decapitado, quando não existir mais, essa igreja vai continuar sabendo discernir o que é certo e o que é errado? Por exemplo, agora nós estamos sem pastor, até final de janeiro. A nossa igreja vai ficar desnorteada porque não tem pastor, vai ficar desamparada? Nunca na vida. Não. Então, de onde é que veio o discernimento? De onde é que veio a noção de certo e errado? Que cada um de nós deve ter. Então é na leitura da Bíblia que a gente descobre. Se a pessoa não lê a Bíblia, não tem um hábito de estudar a Bíblia, ela fica sempre perguntando aos outros, fica sempre dependendo dos outros. Perguntando ao pastor: mas eu posso vestir isso? Eu não posso? Eu posso ir até tal lugar? Posso ir possível? Posso ir para Isso é igual quando a gente ouve muito isso em outras igrejas, né? Eu tenho uma família que já foi, e eles perguntavam a mim: você pode usar isso? Você pode fazer isso? Aí seu pastor deixa, a igreja deixa, né? Não, ninguém. Ninguém nunca chegou. Isso. Aí, né? Tem uma pessoa lá dentro de baliza que faz muita coisa errada. Vai choque tudo, essas coisas. Vai ter o pastor que vai tirar, você vai ter que vestir isso aqui, não. Tem que ser de você e Deus. Tem que ser o que a Bíblia diz. A noção de certo e errado a gente tem a partir da Bíblia. Eu estou pegando sábado, na sexta-feira, eu estou agora 6 horas. Aí eu falando que eu estava aí, eu não topei, né? Que eu já estava aí no outro dia eu falei com a diretora lá, que ela não tem nesse horário. Aí poderia ser de 4h20 até mais 5h15 chorando. Aí só terminou meio antes disso. Aí ela disse: não, seu pastor vai deixar?
autoridade maior para decidir uma coisa não é o nosso próprio interior, o meu próprio coração. Não, o meu coração mandar eu faço. A autoridade maior da sua vida não é o seu coração. A autoridade maior da sua vida também não é o seu pastor, não é o seu líder. É o que a Bíblia diz. O pastor, o líder da igreja, segue a Bíblia. Você também deve seguir. Eu gosto de lembrar que o pastor Ronildo uma vez pregou. O pastor Ronildo uma vez pregou, e ele pregava em todas as igrejas isso, irmãos. No dia que eu falar alguma coisa aqui que vocês souberem que não está na Bíblia, eu estou dizendo que o sonoplasta pode cortar o meu microfone. Pode desligar meu microfone. Lembra disso, aliado? Ele pregava isso. Se eu deslizar aqui e mandar vocês fazer uma coisa que não está na Bíblia, o sonoplasta, assim que eu ouvir, pode desligar meu microfone. Agora, olha aí uma coisa, um outro detalhe interessante dessa oração. Já ficou bem entendida a questão do discernimento. Agora olha para esse termo. Para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros. Sinceridade é uma coisa de pureza, né? Transparência. O cristão tem que ser transparente. Essa palavra sinceridade, a palavra sincera, ela vem a origem dessa palavra é sem cera. A cera que você coloca dentro do sol, ela derrete, né? E aqui o objetivo é que você seja completamente transparente e puro. Esse é o pedido de Deus, o pedido de Paulo para a igreja. Agora, a outra palavra, sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus. Inculpável é a mesma coisa que irrepreensível. Ou seja, a própria lição diz assim: o que é ser irrepreensível? Significa agir de forma a não ser um obstáculo para os outros. A famosa pedra de tropeço. Existem pessoas na igreja que infelizmente estão ali para servir de pedra de tropeço para os outros, para desencaminhar os outros, para fazer os outros saírem do caminho. Serve para os outros crescerem na fé. Essas pessoas estão ali para atrapalhar. Como é que eu sei se eu sou uma pedra de tropeço? Como é que eu sei se eu sou uma pessoa que está sendo obstáculo para as outras? Como é que eu posso me prevenir para que eu não seja assim? É muito fácil a gente determinar que a outra pessoa é uma pedra de tropeço, mas quando eu sou, como é que eu posso perceber que eu sou? Quando eu estou sendo obstáculo, quando eu estou prejudicando os outros, como é que eu posso me acordar para não ser mais assim? Então, a gente tem que rever nosso comportamento. Se existe uma ilustração de 3 macacos. Você já viu essa ilustração? Um macaco que cobre os olhos, um macaco que cobre os ouvidos e um macaco que cobre a boca. Você lembra dessa ilustração? Só não os emojis que tem. Só os emojis que tem. Os emojis já vêm do Esses macaco. emojis vêm dessa ilustração dos 3 macacos. Que a gente se proteja de ouvir o que é ruim, de ver o que é ruim e falar o que é ruim. Então a gente tem que ter sempre cuidado com o nosso comportamento. E Aristóteles, né, ele usava as 3 peneiras. Quando alguém chegava para... Não era Aristóteles, grande pensador? Alguém chegava para dizer uma coisa a ele, aí ele dizia, peraí, vou passar o que você vai dizer nas 3 peneiras. Para chegar até mim tem que passar em 3 peneiras. Aí a primeira... É útil, isso aí é útil, vai servir, vai ser uma coisa boa para eu ouvir, vai ser útil. Então já ficou na primeira. Aí se fosse, isso é verdade, aí não tenho muita certeza, então não me diga. Aí outra coisa, isso é bom, era isso, se era verdade, se era útil e se era bom. Tinha que passar nessas 3. A primeira era a verdade. A primeira é verdade? Isso é real? Não, não era cristão não. Mas ele tinha esse... Aí a segunda era, isso é bom, isso é construtivo? E a terceira, isso é útil, isso é necessário? Então, isso é verdade, isso é útil e isso é necessário. Exatamente. Então, se você for dizer, não for uma dessas 3 coisas, não diga.
Você está sendo uma pedra de tropeço para o seu irmão. Seja alguém que ajude a construir, ajude a levantar, e não para desprezar, para acabar com a vida dos outros. Então, vamos rever o nosso comportamento. Certo? E por fim, verso 11, Paulo pede que os filipenses sejam cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo. Certo? Agora, vamos continuar vendo aqui. Paulo agora vai continuar falando com os filipenses. A partir do verso 12. Novamente repetindo aquilo que a gente tinha falado sobre a prisão. 12 ao 18. Diz assim: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Olha aí, ele vendeu a coisa boa naquilo que era. Os frutos. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Porque até então, a lenda que se tinha em torno dos cristãos é que eles eram violentos, que eles eram aguaceiros, que eles eram vândalos, que eles eram perigosos. Então, Paulo, quando foi preso na prisão federal pelo próprio imperador, todo mundo pensou: isso aí é Altamente perigoso. diga aí, um preso bem complicado. Fernando Vieira Matos, isso aí é o líder do Comando Vermelho, isso aí. Líder do PCC. E aí os soldados, eles tinham os turnos, né? Terminava o turno, via outro leva de soldado. E ali toda a guarda pretoriana, que eram mais de 100 soldados, que eles trabalhavam justamente para o imperador. Então eles guardavam os presos do imperador. Eles faziam a guarda pessoal do imperador, mas também eles guardavam os presos do imperador. Então eles eram de 8 em 8, eles trocavam ali os turnos. E ali toda a guarda pretoriana conhecia. E ele diz aqui no texto que até pessoas da família de César já tinham se convertido ao Evangelho. Pelo testemunho dele lá. A família do imperador tinha gente já cristão, porque conhecia, ia lá e ouvia Paulo, ouvia o testemunho de Paulo e se convertia. Porque via que ele não era pessoa violenta, não era ruim, era só pregava o amor, a união, a paz. Então tinha 2 guardas acorrentados com Paulo. Não, ele não estava acorrentado, Paulo estava acorrentado eles dois, né? 2 na porta, 2 no corredor e 2 lá no portão. Segurança para cada Mas dentro da cela que ele estava, só estava ele? Não, estava ele e os guardas que estavam do lado dele. Não, fora esses guardas, tinha outro prisioneiro assim, ou só ele mesmo? Rapaz, lá era uma masmorra, era no subterrâneo e Se não tinha luz solar, não nada não. Que lá era um buraco. Era um Existe- buraco. Se você for procurar depois, o nome da prisão é Mamertina. É a mesma prisão que Pedro foi preso também. Encavada na pedra. Tá até hoje lá. Como eram presos de alta periculosidade, né? Presos muito violentos, muito da pesada, era praticamente uma solitária para cada um. Certo? Então ele era considerado assim. entendi que essa pessoa ficava mais lá, Nesse caso aí ele ficava só ele acorrentado nos pés dos soldados, com o soldado do lado do outro, e tinha umas correntes bem grossas, entre a perna dele e a perna do soldado, e entre outra perna e a perna do soldado, que era para, se ele não conseguir fugir, naquele tempo as correntes eram muito pesadas, porque ele era considerado um preso de alta periculosidade. Pois é. Então, aí quando Pedro foi preso, foi mais ou menos desse jeito. Eram 8 soldados também guardando. E de meia-noite, o anjo de Deus veio e tirou Pedro, passando por esses 8 soldados. E as correntes se O soltaram. anjo veio, abriu as correntes, tirou ele e ninguém voltou. Não, foi em outro, foi em Jerusalém. Aí olha só. Você viu aí que Paulo ele viu oportunidades nessa situação complicada. Então ele ajudou. Quando os guardas perceberam que ele não tinha perigo nenhum, por que ele está fazendo aqui esse trabalho, sendo que ele não representa perigo nenhum? Ele está só pregando, só falando de amor, falando de Jesus. Então os guardas foram tocados pelo testemunho de Paulo, e as famílias deles e pessoas da família do próprio imperador. Certo? Aí olha o verso 14. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Olha aí. Na minha Bíblia diz que o desassombro. O desassombro é sem medo nenhum. Então, os irmãos das igrejas, incluindo a igreja de Filipenses, eles ficaram mais motivados a pregar o evangelho agora que Paulo estava preso.
seja, eles se encheram de uma coragem, se encheram de uma energia que antes eles não tinham, porque agora eles estavam dispostos a continuar o legado de Paulo. Paulo está preso, agora é a nossa vez. Só que, sempre existe o outro lado da mulher. Olha o verso 15. Tá bom. É verdade que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Então, tinha as pessoas que surgiram por coragem, por vontade de honrar o legado de Paulo, mas teve pessoas que surgiram também com espírito de inveja. Agora nós vamos pregar, mas para ninguém vai lembrar de Paulo, só lembrar da ti. Então esse Vamos ser um novo líder, vamos ser, né? Então a gente quer o status, a gente quer ser lembrado como os próximos apóstolos, a gente quer tomar o lugar de Paulo. Então veja, teve um grupo que foi uma motivação correta e teve outro grupo que foi motivado pela inveja, pelo ciúme, pelo sucesso que Paulo tinha. As pessoas quiseram agora aparecer, agora que Paulo estava preso. Mas aí qual foi o recado de Paulo? Paulo ficou preocupado com essas pessoas, esses invejosos que surgiram. Paulo ficou mandando eles calarem, eles pararam o que estavam fazendo. Paulo se sentiu incomodado com esse pessoal. Olha o verso 16. Estes o fazem por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam a Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Ou seja, Paulo já tinha sofrido tudo na vida. Já tinha sido açoitado, apedrejado, jogado pelos leões, já tinha naufragado, já tinha sido picado por uma cobra, já tinha passado por todo tipo de sofrimento. E aquelas pessoas achavam que ia aumentar o sofrimento de Paulo fazendo aquilo ali, pregando no lugar dele. É o que Paulo disse. Mas que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei. Olha aí. Então Paulo disse, eu não me importo, eu não estou nem aí para esses invejosos, porque se tem gente pregando de forma sincera, e se tem gente pregando de forma fingida, mas de qualquer maneira o Evangelho está sendo pregado. Se alguns estão com motivação certa e outros estão com motivação errada, mas a palavra de Deus está sendo pregada do mesmo jeito. Eu estou feliz. É o mesmo Evangelho, né? É o mesmo Evangelho. Com motivos diferentes. Uns pregavam com interesse nas pessoas, para salvar as pessoas. Outros pregavam só para aparecer. Mas Paulo disse, olha, o que eu me conformo, o que eu estou feliz é porque a palavra de Deus está sendo espalhada. Deus sabe a motivação de cada um. Os que estão sendo sinceros, Ele vai abençoar. E os que estão indo lá apenas para aparecer, Deus tem a atenção deles guardada. Então Paulo não se importava com a motivação de quem estava pregando, de forma que estivesse sendo pregado. Jesus fez do mesmo jeito, né? Os discípulos disseram, Senhor, tem uns caboclos lá que estão pregando em teu nome, estão até batizando. Aí ele disse, deixe, e não é contra nós, é por nós. Pois é. Deixa eles pregar. Vocês estão com ciúme, né? Porque eles estão pregando, deixa eles pregar. Pois é. Os discípulos também foram. Agora, a gente está focando muito nos filipenses, né? Falta só 3 minutos. Vamos dar uma vez. Os Colossenses estavam só ficaram com 3 minutos, Colossenses. Mas sabe por que Paulo demorou tanto com os filipenses? É porque ele conhecia os filipenses presencialmente, ele tinha fundado pessoalmente. E Colossenses, que ele tinha fundado, era o Epáfras. E Epafrodito, né? Então ele tinha mais intimidade com os E filipenses. depois surgiu Epafrodito, que eu acho que é o fim de Epáfras. Olha só. Colossenses. O vice. Colossenses 1 agora. Três ao 8. Também? Não tem 3 a 8. Colossenses. 1, 3 ao 8. É. Diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus
e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Olha que interessante aqui. Vocês lembram que lá em Filipenses, Paulo ele ora para que a igreja tenha mais amor. Ele pede para que a igreja de Filipos tenha mais amor. Mas na igreja de Colossos ele já agradece porque aquela igreja já tinha amor. Bem amoroso. Olha que interessante. Em uma, o amor era necessidade. E na outra, o amor já era a qualidade predominante, né? Todo mundo já se amava. E tinha fé em Cristo e tinha esperança. Certo? Essas três coisas estão bem relacionadas. A fé, a esperança e o amor. Inclusive, lá em 1 Coríntios 13, né, quando Paulo fala aquele discurso sobre o que é o amor, Paulo diz, agora permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses dois é o amor. Né? Porque é uma igreja que as pessoas têm fé em Jesus, têm esperança da volta de Jesus, mas não têm amor. É possível a igreja ter fé, ter esperança, mas não ter o amor? É possível. A pessoa ter fé em Jesus, ter esperança da volta de Jesus, mas não ter amor? Você entendeu, Cássio? Mas é possível, uma grande parte das igrejas aí é assim. Tem fé em Deus, mas não tem amor pelos outros. Tem fé em Deus, espera Jesus voltar, mas não se ama. Que adianta. Porque a fé sem obras é morte, e as obras é o amor. Tiago diz, né? A fé sem obras é morta. Ele fé em Deus não é para tomar animal, ele não faz nada. Ele só sabe dar amor, por isso ele não animal. Animal hoje em dia vai dar tudo para você. Não, é verdadeiro. Não é uma verdade. Agora, Você tem mais prazo no animal, não sabe nada. é possível a igreja ter fé em Jesus, ter amor e não ter esperança? É possível. Achar que tudo é só aqui para. Tem igrejas. É só para a vida terrena. Exatamente. Então não tem esperança. Exatamente. Tem igrejas que têm a fé em Jesus, acreditam em Jesus. São igrejas amorosas, igrejas que você chega bem recepcionado, tem um ar-condicionado, tem aqueles irmãos ali que abraçam você, tem um grupo de diáconos que vão, sentam com você lá no banco, levam junto com você até beber água. Tem igrejas por aí, igreja católica, né? Tem esse aconchego, né? Tem a fé, tem o amor, mas não tem a esperança do futuro, da volta de Jesus, da nova Não terra. prega a volta de Jesus, ele não fala a volta de Jesus. Agora, é possível a igreja ter esperança, amor e não ter fé? Como é que eu vou ter esperança em algo que eu não acredito? Então é impossível. Isso é impossível. É possível um grupo de pessoas se unirem, se amarem, se acreditarem na mesma coisa? E é uma coisa que Falando um pouquinho da negação, né? Tem mais água nessa aqui. Isso, mas existe Mas tem, Davi, porque não tem o joio e o trigo, né? Então tem, né? Mas eu quero falar. Esperança. Tem que ter os três juntos. Exatamente. Porque a gente pode ter um grupo de pessoas aqui que acreditam em Jesus, mas não se amam. Entendeu? Não adianta. Então, se eu acredito em Jesus, eu espero ele voltar e por isso eu amo o meu próximo. Certo? Então, era isso que Paulo queria. E se Paulo olhasse para a nossa igreja, ele apontaria essas três coisas? Ele diria que tem alguma faltando? Isso aqui pode ser refletido. Se Paulo escrevesse para o Eliseu,
Carta de Paulo para os Donelizeusenses. Os Donelizeusenses. Essa igreja tem fé em Jesus, todos acreditam em Jesus. Essa igreja tem esperança da volta de Jesus. E essa igreja é uma igreja que se ama. Então, reflita nisso. Se você está longe, se nós estamos longe desse ideal, a gente tem que correr atrás disso aqui. Certo? Agora. E ver onde estamos errando, exatamente. Agora vamos continuar lendo aqui o final. Final do verso 5. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Por que Paulo disse isso aqui? Aquela igreja podia achar que estava sozinha, porque Epáfras era um novo convertido que estava fundando uma igreja. Aqui no distrito nós temos algumas igrejas assim, igrejas que teve o Caleb e ficou aquele irmão ali tomando conta daquela igreja, por exemplo, Toninho, lá em Pendências tem o irmão Dedé, que dá risada bem alta. Igrejas na mesma situação do Colossos. Está ouvindo, né? Está igual eu. Já nem pintar no chão, né? É tão novo, né? Pode deixar, é cólica. Enfim, então a igreja de Colossos parece uma igreja de Barro Vermelho, se parece uma igreja de Pendências, se parece com algumas igrejas aqui do distrito, e quem ficou na liderança foi um irmão recém-convertido. E às vezes a gente recebe recados lá de Jair, lá de Aldo Rodrigues, daqueles irmãos ali do Polo 2, que às vezes se sentem muito solitários lá. Porque as igrejas de Açu, aqui as igrejas da cidade, elas sempre os pregadores ficam se revezando, são igrejas que se encontram com mais facilidade, né? E aquelas igrejas de lá, é muito longe para elas não ir daqui para lá para pregar. Então elas se sentem muito sozinhas lá. Então a igreja de Colossos também é na mesma situação, ela se sentia muito, podia se sentir muito isolada. Então Paulo disse isso aqui para confortar eles. Disse, olha, a palavra que um dia chegou para vocês, que converteu vocês, que vocês estão aí, essa palavra está chegando no mundo todo. Esse evangelho está sendo pregado em todo mundo, vocês não estão sozinhos. Tem milhares de igrejas espalhadas por todo mundo que creem na mesma mensagem que vocês. Então olha só como era o pensamento de Paulo naquela época, né? Isso aqui, você sabe quando? Eu acho que foi no ano 60 depois de Cristo, aproximadamente. Do ano 60 até o ano 2026, né? Quantos anos faz? Então, naquela época ali, o Evangelho já tinha chegado praticamente todo mundo conhecido. Porque o planeta Terra ainda, tinha uma grande parte, por exemplo, as Américas, que não tinham conhecido ainda Jesus. Aqui nas Américas são os índios. E naquela parte ali, que era o Velho Mundo, toda aquela parte ali do Império Romano, Paulo pregou e todo mundo do Império Romano já sabia que era Jesus. Mas ainda faltava outra parte do mundo. Mas para Paulo, né, já tinha conquistado, já tinha conseguido isso aí. Então, vamos continuar lendo aí o final do verso 7. E isso, vocês aprenderam que Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Amém? Então Epáfras estava fazendo um bom trabalho lá. Estava continuando o que Paulo tinha mostrado para ele. Acordou? Tudo bem. Agora, irmãos, para encerrar, lembre-se sempre, nas duas cartas, Paulo ele faz a oração dele seguindo a mesma estrutura. Primeiro ele agradece, depois ele pede. Certo? Primeiro Paulo agradece pelas bênçãos que aquela igreja já tinha conquistado e pede pelas coisas que aquela igreja precisava, as coisas que a igreja lá estava com necessidade, né? E nessas orações, Paulo sempre ora pelos outros, ele não ora por ele mesmo, ele sempre pensa mais nos outros do que nele mesmo, certo? O que é que ele pede para a igreja de Colossos? É a mesma coisa que ele pede para Filipenses, são com outras palavras. Olha, verso 9 a 12. Por esta razão,
também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e pedir que transbordem do pleno conhecimento, olha a mesma palavra, da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Vocês lembram que na outra, Paulo também pediu por discernimento, né? E aqui ele pede por conhecimento e entendimento. Dessa maneira, vocês poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Amém? Amém. Quando vocês estão lendo as cartas de Paulo, vocês vão geralmente se deparar com esses versos que um cada de verso tem uma frase só. Chega, cansa a leitura. Então, você lê, vocês dão uma parada e depois continua. Porque Paulo, ele é que nem manhã. Fala demais e não dá pausa assim para a pessoa respirar. Então, Paulo aqui, ele agradece e ele pede pelas mesmas coisas que ele fez lá em Filipenses. Pede que a igreja tenha amor e pede para que cada membro da igreja tenha sabedoria e entendimento para conhecer a vontade de Deus. E teve uma vez que uma pessoa, um visitante chegou aqui e ele levantou esse questionamento: como é que eu sei a vontade de Deus? Como é que eu posso conhecer a vontade de Deus para a minha vida? O que é que Deus quer para a minha vida? Como é que eu sei disso? Foi Nazaré, mano? Foi a namorada de Francisco. Porque ele tem, faz 6 anos. Faz 6 anos que eu Essa seu palavra aí, eu aprendi a mesma coisa que as pessoas assim. Eu só vou para a igreja para eu preciso comparar o jeito da igreja que eu vou. Me chamando para ele. Como é que vai se sentir chamado diretamente? O céu vai se abrir lá quando eles vão para a igreja nessa quarta-feira. Vocês vão lembrar daquela de olha, se você viesse, falasse com ele, Parece Naaman. Quando Naaman foi se consultar com Eliseu, Naaman chegou com a caravana na frente da casa de Eliseu. Aí Eliseu mandou um servo falar com Naaman: vá, Geazi, vá lá e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Aí Naaman ficou chato, como é que pode? Eu vim de longe, viajei de sei quantos quilômetros, o profeta nem veio falar comigo. Eu achava que ele ia vir, ia se prostrar, ia botar uma mão na minha cabeça e fazer o discurso. seu Deus. É que nem essa pessoa aí Ele da. achava que era mais importante. Ele se achava tão importante. Claro que nós somos importantes para Deus, mas ele achava que a importância dele supria Deus. Porque Deus vinha ali e falava com ele. Eu acredito que Deus tenha dito isso a Eliseu, Eliseu já mandou um servo que era para baixar a bola. E o poder que ia fazer era a obediência dele em mergulhar 7 vezes. Pois é. O que Deus quer de mim é a única coisa que Deus quer. Cada pessoa. Quer que assim, ele quer de mim. Tem que eu algo específico só para ela. A lição é que ela diz 4 passos para a gente conhecer a vontade de Deus. Vamos resumir. O primeiro é a voz do Espírito Santo. Quando você ora muito, quando você fala muito com Deus, você já sabe qual é a voz do Espírito Santo na sua cabeça. Quando você fecha os olhos e você escuta várias vozes ao mesmo tempo, tem aquela voz específica que você já tem intimidade, você sabe, essa é a voz de Deus. As outras vozes é só barulho. Essa é a voz do Espírito Santo. Aquela voz de Isaías 30, 21. Não se desviar para a direita e para a esquerda, ouvirás uma voz por trás de ti dizendo: esse é o caminho da vida. É a voz do Espírito Santo. Segunda coisa para conhecer a vontade de Deus, e é a mais importante de todas, é a Bíblia. Através da Bíblia você sabe a vontade de Deus para você. Terceira coisa, o Espírito de Profecia. Os livros do Espírito de Profecia não estão lá à toa, estão lá para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E o quarto são as circunstâncias providenciais. É aquela velha história. Se é para ser, Deus vai providenciar. Se não é para ser, você vai perceber que está tudo
conspirando para não dar certo. Quer ver? Ó? Aí em Colossenses 4:3. Colossenses 4, verso 3, diz assim: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Ou seja, Deus ele abre portas, Deus ele abre janelas, Deus ele abre circunstâncias quando aquilo é da vontade dele. Mas se aquilo que você está tentando, se aquilo que você está querendo fazer, você vê que não está se abrindo de jeito nenhum, provavelmente não seja a vontade de Deus aquilo que você quer fazer. Mas para você saber a vontade de Deus tem que ser essas 4 coisas. E ele queria assim, para que eu o manifeste, como devo fazer. Ele queria saber como é que chegava. Certamente tinha os soldados que eram bem. Então, para saber a vontade de Deus, é através da voz do Espírito Santo, através do estudo da Bíblia, do Espírito de profecia e também perceber a ação de Deus movendo as coisas para que aquilo funcione. Se o emprego vai dar certo, se aquele casamento é abençoado, enfim, Deus vai mostrar sinais claros para você. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos. Senhor Deus, aqui, Senhor, nós entendemos que essas cartas que o Senhor inspirou a Paulo a escrever também servem para nós. Verdade. Nós também somos uma igreja das mesmas condições que Paulo comprou aqui, e nós precisamos, Senhor, ter fé no Senhor cada dia mais, precisamos ter amor uns pelos outros e, acima de tudo, não perder a esperança da volta de Jesus. Verdade. E que essa igreja possa crescer, que essas 2 cartas que nós vamos estudar nesses 3 meses façam a diferença na nossa vida. Amém. E isso que foi escrito há 2 mil anos atrás possa ter espaço no nosso coração. Sim, Deus. E todos nós aqui, Senhor, possamos cumprir a tua vontade, o teu desejo para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.